A gente está nessa tocada da obra de Deus e se permitindo, na verdade, fluir no Espírito Santo de Deus. E hoje eu vou concluir, essa série de mensagens, que na verdade foram só 3, e hoje é a terceira, sobre esse princípio claramente estabelecido na palavra de Deus, a respeito de que fé e oração sempre andarão juntas. As realidades da fé bíblica, elas só se tornam algo prático no seu dia a dia, quando você também, além de receber a fé no seu interior, a fé no seu homem interior, a fé de Deus no seu coração, você também constrói, você também edifica essa mesma fé num relacionamento vivo com Deus, o que a gente tem chamado de crescimento, de amadurecimento, de solidificação daquilo que Deus vai gerando no seu coração. Deus, ele gera a semente, mas você então rega essa semente através de um relacionamento com Ele, e essa semente, ela cresce, ela frutifica, Deus é glorificado e você é abençoado, e vidas também são abençoadas através desse amadurecimento, dessa constância, dessa permanência em buscar a Deus, e com isso te dando condições para você manifestar essa fé. E é sobre isso que a gente tem falado com base justamente em Judas capítulo 1, versículo 20, não Judas Iscariotes, mas esse Judas aí, ele foi um dos meio-irmãos de Jesus Cristo, É bom a gente lembrar que depois que Maria, ela recebeu a concepção do Messias, de Jesus no seu ventre, de forma miraculosa, pelo Espírito Santo de Deus, após o nascimento virginal de Jesus, ela teve uma vida conjugal normal com José, conforme os evangelhos relatam e revelam para nós. E a Bíblia nos fala que ela teve 4 filhos homens, além do primogênito que foi Jesus Cristo. A diferença é que Jesus não teve participação humana nenhuma, foi uma ação do Espírito Santo de Deus que concebeu então Jesus no próprio ventre de Maria. Mas a Bíblia fala, os evangelhos relatam que Maria e José tiveram mais 4 filhos homens, e um deles se chamava Judas, e é esse o escritor dessa penúltima carta, desse penúltimo livro do Novo Testamento, antes, evidentemente, de Apocalipse, E a Bíblia ainda fala que eles tiveram filhas, além desses 4 filhos homens, incluindo Judas, eles tiveram também filhas. É só você ler os evangelhos, e você vai ver que está tudo relatado lá. Então, esse homem de Deus, que creu em Jesus como o Messias, após a sua ressurreição, chamando-o, inclusive, de Senhor, lá no primeiro versículo, ele agora não vê Jesus como seu meio-irmão humano, ou como seu irmão humano, agora ele vê Jesus como Messias, como Senhor, como Cristo. E então, ele no versículo 20, ele vai nos falar sobre algo que tem que se tornar uma prática, uma vivência nas nossas vidas, e é com base nesse texto que a gente tem desenvolvido essas ministrações a respeito da realidade que fé e oração sempre vão andar juntas. Então ele diz, olha, edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, que vocês já receberam, orando no Espírito Santo. Então, como é que a gente edifica, constrói uma fé já recebida? Quando nós temos relacionamento com Deus, foi o que a gente foi mostrando ao longo desses 2 domingos anteriores. Então, é claro que o fundamento e a origem da fé é a própria palavra de Deus. Mas, eu mostrei, para que haja edificação da fé, é necessário vida de oração. Mostrei ainda e dei algumas definições sobre edificação da fé, e edificação literalmente é construir alguma coisa ou algo, E o que nós estamos construindo aí é a própria fé de Deus gerada no nosso homem interior. Agora, como que essa fé ela é edificada? Justamente com base no que Judas e tantos outros textos nos mostra: relacionamento com Deus. A fé é edificada, é construída, é amadurecida e cresce quando nós temos relacionamento com Deus pela palavra e oração.
E é isso que vai construindo também uma firmeza de fé. É a certeza que você tinha antes, é a certeza que você continua tendo hoje, é a certeza que você vai ter amanhã e até o fim, e vai perseverar nisso, porque você sabe que o Deus que fez a promessa, Ele é poderoso para cumprir cada uma delas. Porque você sabe que Deus está contigo, você sabe que Deus se manifesta, você sabe que Deus te transforma. Então é esse relacionamento vivo com Deus que vai produzindo a realidade de você viver uma fé perseverante. Eu mostrei isso, e é claro que a gente baseou lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículos 4, 5, 14, 15, aonde nos mostra ali que nós temos que edificar a nossa vida cristã, portanto a nossa vida de fé, através da oração, em línguas espirituais, em línguas estranhas, mas também a oração com o entendimento, porque eu mostrei que há ações de Deus que só acontecem quando você ora em línguas espirituais, mas também há ações divinas que só ocorrem quando você também ora com o seu entendimento. Por isso que Paulo, no versículo 15, ele fala: então o que a gente vai fazer? A gente vai orar no Espírito, em línguas, e também vamos orar com o entendimento, porque quando você só ora em línguas, a sua mente fica infrutífera. Então é necessário haver uma frutificação, eu posso até dizer, no reino espiritual, quando você também ora com o seu entendimento. Eu mostrei também sobre a necessidade da oração para que você tenha sabedoria. Não é só lendo a palavra que você terá sabedoria, é também associado à leitura, meditação da palavra, com um relacionamento vivo com Deus, que Deus vai acumular conhecimento dele no seu coração, a partir da palavra dele, e também a capacidade de você colocar em prática. Revelação fala justamente de você ter uma percepção, de você ter uma clareza, de você ter um entendimento, de você ter uma compreensão daquilo que está sendo revelado na própria palavra dele. Como é que eu tenho essa condição de perceber espiritualmente o que a Bíblia diz? Relacionamento. Quem não tem relacionamento deixa de vivenciar essa sabedoria divina, essa revelação da parte de Deus. Por isso que a gente concluiu essa parte aí, né, da sabedoria e revelação, que foi o segundo ponto que a gente desenvolveu, justamente assim: a oração nos capacita a ter sabedoria e revelação. E essa sabedoria e revelação, ela vem pelo conhecimento da vontade de Deus. E a vontade dele está revelada onde, gente? Na palavra. Olha só agora. E a palavra é a fonte da fé. Eu oro, eu tenho relacionamento, eu me rendo, eu tenho comunhão, eu busco a Deus. À medida que eu vou lendo a palavra do Senhor, Ele vai me dando sabedoria e revelação. Ele vai gerando conhecimento da própria vontade de Deus. E esse conhecimento vai gerando fé. E inclusive o Deus que dá sabedoria, revelação, é o mesmo Deus que nos capacita a viver aquilo que Ele está revelando. E a gente viu isso em Efésios 1:15 a 18, que foi aquela oração que nós conhecemos bem, que Paulo fez a favor da igreja de Éfeso, e que tem que ser a nossa oração mesmo. Não necessariamente repetir letra por letra ou palavra por palavra, mas os princípios têm que ficar claros para que você se apresente cada vez mais e mais a Deus, pedindo espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus, sendo também os seus olhos iluminados, os olhos do seu coração iluminados. É desta forma, então, esse relacionamento, essa sabedoria adquirida, dessa revelação contínua, no pleno conhecimento de Deus, que nós construímos uma plataforma para o devido crescimento, ou seja, amadurecimento da nossa fé. Deus te chamou para amadurecer. Afinal de contas, um dia você nasceu, você foi bebê, mamou na teta da sua mãe, depois tomou leitinho, depois comeu uma papinha, e depois você foi, graças a Deus, crescendo. Você não teve nenhuma anomalia relacionada a crescimento. Não temos nenhum anão em nosso meio. Se tivesse, nós iríamos abençoar da mesma maneira. Mas o fato é que você adquiriu força, você foi crescendo, amadurecendo, a ponto de depois você poder comer uma lasanha, um filé mignon, hein? Mas o que? Aleluia, o Eliezer está lá, glória a Deus, é isso aí. Rabada, dobradinha, Jesus, buchada, misericórdia.
Gente, como que alguém... Feijoada? Tem gente que... Desculpa falarem isso, mas é bom que eu fale que aí você não vai sentir tanta fome. Tem gente que coloca orelha, focinho, nariz. Que negócio é esse? Há poder no sangue de Jesus Cristo, minha gente. E o camarada faz aquele negócio e come, misericórdia. Mas o fato é que você pode comer até mocotó. Eu não como, mas se você comer, amém, não tem problema nenhum. Tem gente que come, tá falando, eu como mocotó, misericórdia também, né? Aquele negócio que uma vez eu tentei comer, que você mastiga, eu trouxe uma borracha, o negócio não sai. Que negócio é aquilo, gente? Aí as pessoas dizem, não, mas se fosse eu que tivesse feito a minha dobradinha, a minha isso, minha gente, me desculpa, mas para mim é ruim do mesmo jeito, não tem jeito. Mas se você quiser me convidar para comer um filé mignon, aleluia, glória a Deus, não há problema nenhum. E outros pratos aí saborosos, ok? Mas por que eu falei tudo isso? Porque a gente vai amadurecendo. E quanto mais a gente amadurece, escuta isso. Quem está me escutando ainda, diga amém. Então escuta, quanto mais você amadurece, mais Deus pode te dar alimento sólido, mais sabedoria, mais revelação. Olha o ciclo maravilhoso. Eu falei que eu ia só recapitular. Olha o ciclo maravilhoso. Você vai recebendo sabedoria, revelação, conhecimento da parte de Deus. E você vai então crescendo na fé. Mas conforme você vai crescendo na fé, olha o ciclo maravilhoso. Deus vai acrescentando mais sabedoria, mais revelação e mais conhecimento. E cada vez Ele vai poder te alimentar com coisas mais sólidas. Deus te chamou para amadurecer. Deus te chamou para crescer. Deus te chamou para você ser forte nele até o fim. Comendo, por exemplo, aleluia, um baião de 2. Isso aí eu gosto. A rubacão, chama... Gente, aquele trem bate no estômago, você fica 3 dias sem comer nada. É um negócio extraordinário, não é? Parece até aquela comida que os anjos trouxeram para Elias. Ficou 40 dias, 40 noites andando e não sentiu fome nem cansaço. Quando você come baião de 2, meu irmão, é aquele arroz, feijão com queijo, com farinha, tudo assim misturado. Bate no teu estômago, meu irmão, aquele troço fixa ali e não sei mais. Você fica realmente sem fome durante muito tempo. Eu comi muito rubacão de 2, baião de 2, carne de sol, arroz de leite, aleluia. Lá no sertão da Paraíba, quando eu ia fazer missões, lá para dentro daquele matão, de sertão, de Souza, Patos, e por aí afora vai. Então a gente vai podendo se alimentar de coisas mais sólidas e a gente vai crescendo na fé. E foi isso que a gente viu. Mas também nós vimos sobre a necessidade de nós termos o nosso homem interior fortalecido. E é nesse fortalecimento constante do nosso espírito, do nosso homem interior, pelo Espírito Santo. E nós vivemos isso quando temos o propósito contínuo de buscar ao Pai pela oração. E a gente viu isso numa outra oração que foi sequencial, aquela que a gente já viu de Efésios 1, 15 a 18. A gente vê Paulo continuando a orar para que aquela igreja fosse fortalecida no poder do Espírito Santo de Deus, nas realidades que Deus tinha para eles. E chega no versículo 20, foi algo que a gente tratou, foi o último ensinamento que a gente deu, quando a Bíblia fala que Deus é poderoso, versículo 20, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, almejamos, desejamos. Agora você lembra que o texto não acaba por aí, vírgula, conforme a medida, a proporção do seu poder que opera em nós. O que a gente aprende aí, gente? Nós vamos receber essa medida ilimitada, além do que a gente possa pedir, porque Deus sempre nos surpreende. Além das nossas expectativas, quando você se rende à operação do Espírito Santo de tal maneira que o teu homem interior é fortalecido, você recebe esse poder renovador. E quanto mais você é fortalecido no Senhor, é renovado no poder dele, mais condições você vai ter de viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Se você quer ver esse infinitamente mais acontecendo na sua vida, você precisa do seu homem interior fortalecido dia após dia. Foi isso que a gente mostrou, lembra? Quando fazemos da oração, então, uma realidade constante em nossas vidas, o nosso espírito será fortalecido. Vamos receber aquela força que é a alegria do Senhor em nós. O que nos dará mais compreensão da palavra. A gente já viu isso. Gerando e acrescentando fé.
Mas só que esse gerar e esse acrescentar de fé, esse solidificar, esse amadurecer da fé, do entendimento da vontade do plano de Deus para as nossas vidas, vai trazendo mais revelação de quem Deus é. E quanto mais você conhece quem Deus é, santo, poderoso, majestoso, único, suficiente, provedor, amoroso, zeloso, que não te abandona jamais, gracioso, que te dá toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus, quanto mais você vai conhecendo esse Deus todo-poderoso, mais você também vai conhecendo a vontade dele. E quanto mais você conhece a vontade de Deus, mais você conhece as promessas dele para a sua vida. E por conta disso você vai sabendo cada vez mais o que você tem, o que você pode e o que você é em Cristo Jesus. Quanto mais revelação você recebe de Deus, mais você vai entender quem você é, o que você tem e o que você pode em Cristo. E o que você é, o que você tem e o que você pode em Cristo, escuta, está sempre proporcional a quem Deus é. Eu acho que você não entendeu, então eu vou repetir. O que nós somos, o que nós temos e o que nós podemos em Cristo, por nós sabermos quem Deus é, a vontade dele e as promessas, sempre será proporcional a quem ele é. Ele é infinito, ilimitado e inesgotável. Por isso você é imparável. Ninguém vai te parar. Porque você já tem aprendido e tem crescido nesse conhecimento de quem você é, do que você tem e do que você pode. As circunstâncias vêm, as adversidades vêm, as barreiras se colocam diante de você e você simplesmente prossegue na perseverança da fé, porque você tem descoberto que não se trata de ouvir uma mensagem, é maravilhoso, não se trata só de ler um livro, é maravilhoso, não se trata de você só, enfim, ouvir um ensino num culto, num encontro, numa reunião. Vida com Deus, vida cristã é a cada dia de nossas vidas. Que você saia marcado com essa realidade, que nessa conclusão desses ensinos a respeito de fé e oração, que sempre vão andar juntos, que você possa realmente ser marcado e viver um novo tempo, porque 2019 está aí para você viver o melhor de Deus para a sua vida. Bem, gente, eu quero encerrar falando sobre a necessidade de nós dependermos do poder do Espírito Santo para vivermos essa realidade da fé numa vida de oração. Não tem maneira melhor para a gente começar falando sobre dependência do poder do Espírito Santo do que associar plenamente a pessoa do Espírito Santo à palavra revelada, a palavra de Deus. Por isso que John MacArthur, na sua Bíblia de estudo, ele fala assim, olha, o poder espiritual é a marca, é o selo, ou seja, é a característica presente na vida de todo cristão. A condição? Quem são esses cristãos, gente? Pessoas que só nasceram de novo? Não. Pessoas que nasceram de novo, mas entenderam que a partir de agora, na sua caminhada cristã, elas têm que se submeter à palavra, ao que está determinado na palavra, e há também ao poder do Espírito que revela a palavra e capacita esses mesmos cristãos, submetidos, dependentes de Deus e da sua palavra, para viverem, para experimentarem as mesmas revelações que estão contidas na palavra de Deus. Então veja, o poder espiritual é a marca de todo cristão que se submete à palavra e ao poder do Espírito Santo de Deus. Que essa seja a marca, a característica da sua vida. Quando as pessoas olharem para você, ali vai um que se submete a Deus e a sua palavra, ao poder do Espírito Santo e a palavra. Gente, olha só, é visível. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando alguém se submete à palavra e ao poder do Espírito Santo, se torna visível nos atos e comportamentos e atitudes dessa mesma pessoa. E o que vai acontecer? As pessoas vão ver Cristo em você. As pessoas vão ver a expressão da própria pessoa de Jesus em você e através de você. A Bíblia chega a dizer em Coríntios que todos aqueles que vivem assim são o bom cheiro de Cristo. Vai haver uma expressão externa daquilo que você já é por dentro.
então seja por fora o que você já é por dentro. Você é uma nova criatura, você é de Jesus Cristo, você está ligado a Ele. Quanto mais você se submete à palavra e ao poder do Espírito Santo, mais você vai expressar quem você é. Você é nova criatura, você é justificado, você é santificado, você é eleito de Deus, você é alguém que tem uma marca, e a marca do sangue de Jesus na sua vida. Por isso que o maligno não pode mais te tocar, e você sempre vai vencer o mundo, porque é a vitória que vence o mundo. Continuamente a tua fé viva no Deus Todo-Poderoso, você expressa isso com perseverança e também com paciência, sabendo que o dia do Senhor está sobre a sua vida. Olha que coisa maravilhosa, o ano aceitável do Senhor está sobre você. Isso fala de um período, de uma graça contínua. Eu quero dizer que esse período não é 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos. Esse período é enquanto você viver sobre a face da terra. Esse período é toda a extensão do tempo da graça de Deus antes que venha o juízo. Eu quero te dar uma boa notícia: o Senhor estará contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Basta você justamente responder a Ele e viver e experimentar quem Ele é. Jesus é vivo, Jesus é poderoso, Jesus é o teu maior milagre. O maior milagre não é aquilo que Ele faz por você, o maior milagre é quem Ele é para você. Aleluia. Se submete à palavra para você ver. Faz essa prova dos 3. Faz isso para você ver. Começa a exercitar isso, se submete à palavra e ao poder do Espírito Santo. Senhor, me ajuda, Senhor, me leva, me conduz, e persevera nisso dia após dia. Você vai ver que as pessoas vão olhar para você e vão ver um brilho diferente no seu rosto, vão ver compaixão na sua vida, vão ver fé perseverante, vão ver graça, vão ver compaixão, como eu já falei antes, vão ver perdão de Deus. Elas vão ver pessoas que na verdade sempre querem que as outras vençam. Elas vão ver pessoas abençoadoras. Você foi chamado para ser uma bênção. Ser tu uma bênção. Então se submeta à palavra, se submeta ao poder do Espírito Santo. Você vai ser agraciado, você vai ser favorecido, você vai abençoar, você vai receber e você vai distribuir, e você vai compartilhar, e você vai abençoar outras vidas. Deus te salvou para abençoar. Primeiramente o teu marido. Eis que eu te falo, mulher. Primeiramente a tua mulher. Eis que eu te falo, homem, nessa manhã. Os teus filhos, os teus pais. A prioridade da sua vida depois de Deus é a tua família. Aleluia. Depois vem os outros familiares, depois vem os amigos, depois vem até os cunhados, né, gente? Até a sogra. Aleluia, aleluia. Eu fui muito abençoado porque eu tenho uma sogra mãe. Então, graças a Deus, que Deus está conosco e tem um plano para executar na minha e na sua vida. Basta a gente depender do poder do Espírito Santo, sempre entendendo que há uma associação contínua entre o que o Espírito de Deus faz e o que Ele revela pela palavra. Deixa você pensar um pouquinho sobre isso. Ok? Ali, ó. O poder espiritual é a marca de todo cristão que se submete à palavra e ao poder do Espírito Santo. Gente, deixa eu te falar mais uma coisa. O plano de Deus para a sua vida é de vitória constante. E Deus sempre nos conduz em triunfo por Cristo Jesus. Quando isso se torna uma realidade? Quando há submissão aos valores, aos padrões que Ele estabeleceu na sua palavra, na dependência do Espírito Santo. Então, temos que depender totalmente do poder do Espírito, se queremos de fato. Porque ficar só no desejo não basta, tem que haver posicionamento, tem que haver prática. Se queremos de fato andar na fé, e andar na fé é simplesmente prática da palavra. Tanto para viver os seus deveres como filhos, servos do Senhor, mas para viver também os seus direitos e privilégios em Cristo Jesus. Andar na fé é andar na palavra, para se submeter à vontade do Senhor e para experimentar também o agir favorável dele na sua vida.
Então, gente, vamos para Colossenses 1, 9 e 11. A gente já leu, a gente já estudou um pouquinho juntos, a gente já viu juntos a oração de Paulo em Efésios 1, 15 a 18, em Efésios 3, 14 a 20, a favor da igreja de Éfeso, e que tem que se tornar algo individualizado, pessoal para nós. Mas também agora a gente vai ver a oração de Paulo a favor da igreja de Colossos. Por isso, a carta aos Colossenses. E aí ele fala no versículo 9, ou melhor, isso, no versículo 9 do capítulo 1 assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir, ele orando a favor dessa igreja, que transbordeis pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento da cabeça? Não, mas entendimento o quê? Espiritual. Mais uma oração que Paulo verbaliza, que Paulo registra a favor daquela igreja. Ele registra o que ele fazia em oração incessante a favor daquela igreja. Mas sempre se lembre que essas orações foram inspiradas pelo Espírito de Deus. E por isso os princípios, não necessariamente você tem que repetir as mesmas coisas, as mesmas palavras, mas você pode pegar o conceito, o princípio estabelecido nessa oração e trazer para o seu dia a dia. Eu posso, junto com você, orar assim: Pai, eu não cesso de orar ao Senhor e de pedir que o Senhor me transborde do pleno conhecimento da sua vontade. Todas as vezes que eu me voltar para a tua palavra, e olha, Senhor, para que eu receba sabedoria da tua parte e também entendimento espiritual. Veja, olha a associação entre a palavra e a oração na dependência do fluir do Espírito Santo. Lembram disso? Edifiquem-se a santíssima fé que vocês já têm, orando no Espírito. É o nosso texto base. É exatamente isso que ele está pedindo a favor daquela igreja. Edificação da fé através de uma construção de um relacionamento vivo com Deus. Ele ora para que isso aconteça, mas o Espírito de Deus, ele estabelece e registra que essa deve ser, em termos de princípios, de ensinamentos, aquilo que você tem que orar no seu dia a dia. A fim, ao propósito, ao alvo final, a fim de vocês viverem de modo digno do Senhor. Por que eu quero receber sabedoria, entendimento espiritual, no pleno transbordante do conhecimento de Deus, somente para receber algo da parte do Senhor, somente para ser bem sucedido em tudo que eu fizer? Antes de qualquer coisa, inclusive dessas, eu quero sabedoria, eu quero entendimento espiritual, eu quero conhecimento que vem pela revelação da palavra de Deus, para que eu ande de modo que o meu Salvador seja glorificado pela minha vida. Isso fala de prática e de exercício da fé. Porque quando você vive para a glória de Deus, não se preocupe, a glória de Deus vai se manifestar sobre a sua vida, em cada área da sua vida, para o seu inteiro agrado. Sem fé é impossível agradar a Deus. E olha, não só isso, graças ao Senhor, promessa maravilhosa, e Deus é galardoador daqueles que o buscam. Percebam mais uma vez, fé e buscar a Deus, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Deus te chamou para crescer. E o versículo 11 então diz, olha aí, olha, a clara revelação da necessidade da dependência do poder do Espírito Santo de Deus para vivermos essa sabedoria, esse entendimento espiritual, essa frutificação contínua, esse andar de modo digno do Senhor, que é praticar a fé e o exercício da própria palavra de Deus propriamente dito, de você glorificar a Deus com a sua própria vida, de você ser alguém frutífero para abençoar outros. Porque eu quero te lembrar uma coisa: a árvore não come o seu próprio fruto. A goiabeira não come as suas goiabas. A mangueira não come as mangas. Os mamoeiros não comem os mamões. Tá certo, mamões, né? Tá certo? No português tá bom. Não come. Os frutos são para outros.
outros se alimentarem. Deus quer te usar tanto que você seja um instrumento de alimento para outras pessoas, para que elas vivam. Escutem isso, você só pode viver se você se alimentar. Deus quer que pessoas sejam nutridas, alimentadas, abençoadas espiritualmente através da sua frutificação. Mas escuta isso que é maravilhoso: se a árvore dá frutos para que outros se alimentem delas, eu quero te dizer que ela só dá frutos porque ela recebe vida da ceifa. Então é a mesma coisa você em Cristo Jesus. Você recebe vida de Deus, você recebe o Espírito Santo do Senhor, você é favorecido, você é enriquecido com sabedoria, entendimento, bênção, graça, favor, sustento, renovo a cada dia. E você, enfim, vê o sobrenatural de Deus. Você vai receber respostas às suas orações. Você vai viver a vida abundante de Deus sobre você. E o que vai acontecer? Você vai frutificar, você vai aparecer. As pessoas vão saber quem é Jesus na sua vida. As pessoas vão saber quem é o guarda de Israel. As pessoas vão saber que o Senhor dos exércitos está contigo, à frente. E por isso você não perde uma só batalha, porque o Senhor está conosco. Porque aflição, adversidade, tempestades não são provas de perda, são provas que Deus vai agir em todas essas situações. Aleluia. É assim que a gente tem que viver. Mas como que a gente consegue viver essa realidade? Sendo fortalecido com todo, você vai se lembrar que eu falei para vocês que Deus tem uma porção plena a cada dia para a sua vida. Recebe isso aí, Ricardo. A cada dia Deus tem uma porção plena para você. A cada dia, Wellington, Deus tem uma plenitude de bênção, de graça e de favor sobre a sua vida. E não fique com ciúmes quando eu falo só para eles, não, é para vocês também, para mim também, para todos nós. A cada dia tem uma porção plena de Deus para a sua vida. Olha só, fortalecidos com a plenitude. Gente, plenitude é um estágio completo. Deus quer que você viva um estágio completo da graça, do favor, da bênção, do cuidado, do zelo, da provisão dele dia após dia. Mesmo que aparentemente esteja faltando, esteja certo disso, Deus já proveu. Mesmo que esteja havendo sintomas no seu corpo, Deus já proveu. Mesmo que você chore, Deus já proveu consolo. Mesmo que haja uma ação contrária à sua vida, já tem o Deus Todo-Poderoso agindo a teu favor. Deus está contigo. Seja fortalecido, ande nessa perseverança e você verá quem é Deus. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a medida, a proporção da força da sua glória. Minha gente, essa medida é inesgotável. Não é medida humana, não é o que eu posso fazer por você. Eu posso te ajudar até um certo ponto, e ponto final. Mas tem um Deus que é ilimitado no seu agir favorável sobre a sua vida. Mas por favor, não se esqueça, você só vai vivenciar de maneira plena essas verdades se você for fortalecido no poder do Espírito Santo. Por isso que você é dependente do poder do Espírito de Deus para viver a fé viva do Senhor. E isso acontece quando você ora. Por isso, já dizia o profeta: quem ora tem vitória. Vitória sobre esse mundo que está no maligno. Vitória sobre o pecado que ainda está presente na sua natureza humana. Vitória contra o inferno. Você já é vitorioso em Cristo Jesus. Mas não se esqueça, você já é. Mas uma coisa é você ser, uma coisa é você viver como nova criatura. É o que o pastor Elinho nos ensinou durante um bom tempo numa série aqui. Uma coisa é você ser nova criatura, outra coisa é você viver como. E você só vai viver como nova criatura se você não for um religioso, um ouvinte da palavra, mas ser um praticante da palavra. E para ser um praticante da palavra, você precisa ser fortalecido no poder do Espírito Santo. E para ser fortalecido no poder do Espírito Santo, você precisa buscá-lo dia após dia. O poder do Espírito não estará, não esteve, ele está, todo dia está disponível. Para quem? Para todos que já creram em Cristo Jesus e em sua obra redentora. E Jesus vai deixar isso muito claro para nós. Essa disponibilidade do poder do Espírito Santo é uma realidade para todos que já creram. Gente, olha só, você tem poder do céu. Você tem poder de Deus. Quem te falou, bendito de Jesus Cristo,
que o diabo pode vencer você. Gente, o que a gente mais ouve, mas é muito, seja pessoalmente, a gente entende, é claro, a gente tem compaixão, a gente ajuda, a gente orienta, a gente abençoa, a gente ora, é claro, mas a gente ouve demais pessoas falando que estão trituradas, que estão amassadas, que estão esgotadas, que não aguentam mais, que não sabem mais o que fazer da vida, e agora, com o que vai ser da minha vida? Eu não consigo ver a luz no fim do túnel, a minha vida está uma desgraça, a minha vida está uma miséria, eu espero e nada acontece, eu oro e nada acontece, eu quero te dizer que é impossível você orar com fé e permanecer num estado de esgotamento. Eu disse que é impossível. A angústia pode vir, a pressão pode vir, o peso pode vir, você pode se sentir esgotado em um certo momento, mas eu quero te dizer que a força de Deus, a renovo de Deus, a glória de Deus, a bênção de Deus, ao agir de Deus todos os dias disponível para você pelo Espírito Santo de Deus. Se você diz que ora, então tem alguma coisa errada, porque algumas pessoas oram a oração do desespero. Eu não aguento mais. Oh céus, oh vida, o que vai ser de mim, Deus? O Senhor se esqueceu de mim. Aonde tu estás? Deus, aonde? Essa é a oração de desespero. Senhor, tu és a esperança do teu povo. Pai, eu estou sofrendo, está vendo essa situação, está vendo essa angústia, mas o meu coração está preso ao seu. Eu confio no Senhor, tu és o meu refúgio, aleluia, tu és a minha fortaleza. Eu vou a ti me refugio na sua paz, na sua graça. Eu estou derramando as minhas lágrimas, essa situação é muito difícil, pessoas que eu amo estão se levantando contra mim. Deus, está doendo no meu coração, mas eu sei que tu és a minha cura. Tu tens um óleo de refrigério, tu tens o óleo de cura. Senhor Deus, eu sei que essa situação está gerando em mim humanamente uma desesperança, mas eu sei em quem tenho crido. Eu estou bem certo que o Senhor guardará o meu tesouro até o dia final. Minha gente, há poder disponível para você todo dia. Não importa a sua história do passado, não importa o que você esteja vivendo ou o que você vai viver, há poder disponível para você todo dia, 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias do ano ou 366, não importa, o Espírito de Deus está sobre ti, a glória de Deus está sobre ti, Ele resplandece sobre você, a luz dele. Não te desanime, Deus está contigo, meu irmão. O poder do Espírito está disponível para todos que já creram em Cristo Jesus e em sua obra redentora. É para esses. Se você é um desses, boa notícia, boa nova. Deus está sobre você e Ele te ajudará até o fim. Efésios 1, 19 e 20, deixa isso muito claro para nós. Olha que coisa linda. Paulo dando sequência àquilo que ele estava orando a favor da igreja de Éfeso, até o versículo 18, ele vem no 19 e fala, e qual? É para a gente conhecer, ter os nossos olhos do coração iluminados para isso aí, olha. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Você crê? Então, boa notícia, a suprema grandeza do poder de Deus está sobre a sua vida. Segundo, olha mais uma vez, a medida, a proporção da eficácia da força do seu poder. Eu quero te lembrar a eficácia do poder do Espírito Santo. Deus disse, o Espírito Santo se manifestou e tudo foi criado, só isso. O que pode ser impossível para Ele fazer na sua vida? Segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu Ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. O mesmo poder, escuta isso, hein? Que eu já estou indo para o fim. O mesmo poder que pela palavra de Deus
tudo veio a existir, foi o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Mas o mesmo poder que fez com que tudo viesse a existir, e inclusive deu vida de novo ao corpo morto de Jesus sepultado, numa sepultura, é o mesmo poder que está sobre você. Está disponível, vai e busque. Quem tem sede? Quem tem sede? Não só isso, não é só beber. Tem gente que fica esperando. Não. Quem tem sede, venha a mim e beba. Está falando de relacionamento, está falando de vida, está falando de continuidade, de perseverança. E sede é algo que você deseja e que, se você não for suprido, você vai morrer. Morrer? Vai morrer. Mas Deus tem água viva para você. Mas você tem que ir a Ele. E essa fonte de água viva é gratuita. Esse poder que ressuscitou Jesus está disponível para você. A única possibilidade de vivermos no poder do Espírito é tendo relacionamento com Deus, pela oração, pela leitura e meditação constante da palavra. Amém, minha gente? Jesus mostra que o Espírito Santo sempre vai operar sempre. Quer ver o Espírito de Deus operando na sua vida, seja um homem ou mulher da palavra, seja um jovem da palavra. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade. A verdade é a palavra. João 14:26, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho. Palavra, rema, falada, declarada. O Espírito de Deus está contigo, seja fortalecido nele e se volte para as verdades do Senhor, e ela te libertará a cada dia, te transformará e abrirá um campo de glória e de bênçãos para a sua vida. E finalmente, quando vier, porém, o Espírito da verdade, João 16:13, ele vos guiará a toda a verdade. O maior prazer do Espírito Santo é te guiar a toda a verdade. Mas você tem que ter sede e ir a Jesus, para que o Espírito de Deus te guie, te ensine. Eu quero te lembrar que você não precisa ser ensinado somente no encontro de domingo. Você pode ser ensinado todos os dias pelo Espírito Santo de Deus, porque a mesma unção que pode nos usar para te ensinar verdades, é a mesma unção que hoje está em você, e é só você ir, cheio de sede, e Ele vai te esclarecer, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar revelação, Ele vai te fortalecer, Ele vai te ajudar, Ele vai te ensinar, Ele vai ser o seu paráclito, Ele vai ser o teu consolador, Ele vai ser o teu ajudador. Jesus deixou claro então, gente, que há uma plena e absoluta associação do Espírito Santo e a sua palavra. Quer mais do Espírito? Então se alimente da palavra. Quer mais da palavra? Tenha sede pela presença do Espírito Santo de Deus. Dependa dele a cada dia. Então, chegamos à conclusão dessa série de ensinamentos que a gente tem trazido para vocês. A primeira é essa. A origem da fé é a palavra de Deus. Mas não existe vida de fé sem um relacionamento constante com o Deus da palavra. Pegou isso aí, gente? E finalmente, conclusão 2. É esse relacionamento com Deus que te capacita, pelo poder do Espírito Santo, viver a fé bíblica. É desta maneira que a nossa fé é edificada. Você só tem duas saídas aqui hoje. A primeira é não praticar. Você pode ter essa decisão hoje. Ouvi, entendi, bateu na cabeça, legal, concordei, concordância mental, assentimento mental, legal, isso mesmo, Deus, concordo, tá, foi provado, está tudo lá na Bíblia. Aí você pode amanhã continuar do mesmo jeitinho. Mas Deus não quer que eu fique do mesmo jeitinho, nem você fique do mesmo jeitinho. Ele quer mudar esse jeitinho. Ele quer te levar a um novo patamar.
de vida abundante. Por isso que a sua segunda opção é viver. Lembra o que eu já disse para vocês? Se você está aqui, no nível de fé que você está, continue a partir daqui. Não tente viver aquilo que você ainda não tem condições, porque o teu nível de fé ainda está aqui. Se o teu nível de fé está um pouquinho mais avançado, porque de repente você até praticou durante o tempo, mas você tem vivido uma certa inconstância, mas você já absorveu algumas coisas, você já experimentou algumas coisas. Em nome de Jesus, a partir daqui, não retroceda, não fique estagnado, prossiga caminhando. Se o teu nível está um pouco mais acima, continue. O importante é eu e você, do nível que nós estamos, continuarmos na perseverança, na paciência, numa atitude contínua, e nós veremos, gente, a glória de Deus se manifestar. Por favor, é um pedido assim cheio de amor. Não faça comum aquilo que Deus santificou. Não ache comum essa reunião maravilhosa que a gente está tendo aqui hoje, e tantas outras reuniões maravilhosas que nós temos tido aqui. Não faça disso algo comum, algo trivial. Acabou, passado. Isso aqui não é para ficar no passado. Isso aqui é um depósito, é um investimento do céu para você. Agora aplique. Não é isso, Ricardo? Agora aplique. E você vai ver os rendimentos. Gente, Deus te chamou para você dar lucro. Deus não te chamou para o prejuízo, não. No casamento, na vida material, emocional. Quem te falou que você tem que viver debaixo dessa pressão de angústia contínua? Deus não te chamou para você ser preguiçoso. Vai com a formiga, seu preguiçoso. Tudo é motivo para não buscar a Deus. Deus te chama para não ser mais preguiçoso da fé. Deus te chama para ser alguém ativo. Quem te falou que você tem que dar errado? Você tem declarado isso, não tem? Tudo que eu faço dá errado, eu não aguento mais. Gente, o que eu tenho recebido nessa ajuda que a gente faz no ministério do pastor Érico, como ele já falou aqui, né, algumas vezes, que a gente responde os e-mails. Gente, o que nós temos recebido de e-mails de pessoas falando: eu não aguento mais, eu vou tirar a minha vida. E a gente então ora, a gente então entrega uma palavra, a gente se coloca à disposição. Gente, isso dentro da igreja, pessoas que estão nos cultos. Deus não te chamou para o suicídio, Deus te chamou para a vida abundante. Mas você tem que fazer a sua parte, tem que se mover. Mas pastor, eu estou sem forças. Sim, você está sem força emocional, sem forças física, sem força humana. Mas eis que o Senhor está contigo, Ele é a tua força. Eu estou há 15, 20, 30 anos em depressão. Eu quero te dizer que em um momento Deus muda a tua sorte. O meu casamento não está dando mais certo. A minha vida profissional já está uma bancarrota. Gente, em um momento Deus pode mudar tudo, mas escuta isso. Esse momento é o seguinte: eu concordei e eu estou disposto a seguir. Eu pratico, aí meu irmão, o céu vem. O governo vem. Você pode estar vivendo num mundo das trevas, mas a luz vai raiar, a alva vai raiar, e um novo dia vai chegar para a sua vida. Conheçamos Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e como chuva serôdia Ele se manifestará. A chuva serôdia era a última chuva antes da frutificação. Deus te chama para frutificação. Saia dessa estagnação. Talvez existam até pessoas hoje aqui que precisam nascer de novo, que precisam entregar as suas vidas realmente a Jesus, para viver essa ação do Espírito Santo. Talvez tenham frequentado esses encontros maravilhosos que nós temos tido aqui, mas simplesmente tem vindo, mas não se entregou a Jesus. Hoje é o teu dia. Pessoas que estão na internet, talvez estejam nessa situação, de ouvirem mensagens, de participarem pela internet, mas entregue a sua vida a Jesus hoje, e você verá que grandes coisas o Senhor fará por ti,